Pessoal, boa noite. Estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Gestão Minuto Cast. O objetivo nosso aqui vai ser trazer convidados que vai trocar um pouquinho a experiência conosco aqui sobre gestão, sobre liderança, e vai ser vários episódios que a gente vai estar trazendo aqui para vocês e com certeza vai agregar no dia a dia, na empresa de vocês e no dia a dia na liderança aí na sua empresa. Beleza? Meu nome é Rodrigo Lemes e nós vamos começar o nosso podcast aqui. Hoje eu tenho o prazer de trazer um convidado que ele eu posso considerar como meu mentor. Né? Então foi muito importante, a gente teve aí, nós nos conhecemos há 2 anos e contribuiu muito para a evolução e contribui para a evolução da minha carreira, na posição que eu tenho hoje dentro de uma empresa, como CFO de uma empresa, e é muito importante os conhecimentos que esse meu convidado hoje trouxe para a nossa empresa, e isso eu vou levar para o resto da minha vida. Então, assim, é um prazer estar tendo o primeiro episódio no nosso podcast com uma figura ilustre e que tem um vasto conhecimento em liderança de pessoas. Então, muito obrigado, professor Alex Arcanjo, o meu mentor e o mentor de muitos profissionais aí, que ele vai estar contando um pouquinho como que é esse desafio hoje, né, da liderança, os mitos da liderança. Então, boa noite, Alex. Obrigado aí pelo teu aceite aí, pro seu convite, né? Tá vindo aqui pelo primeiro episódio do nosso podcast. Então, obrigado por você ter vindo aí. Eu que agradeço o convite, né? É um privilégio ser o pioneiro aqui contigo nesse projeto e startar essa maravilha aqui, que é contribuir com muitas pessoas sobre gestão, sobre liderança, sobre desenvolvimento profissional. Então, tá de parabéns mais uma vez, Rodrigo. É um privilégio estar com você. Você é meu amigo, né? E a gente começou a trabalhar junto, mas a gente ficou muito amigo. Então, parabéns e espero aí contribuir com essa maravilha que você está fazendo aqui. Vamos falar hoje sobre liderança, vamos bater um papo. Liderança, os desafios, quais são os mitos da liderança. Mas antes disso, Alex, eu queria que você contasse um pouquinho, né, como que você chegou, né, você descobriu a sua missão, né, que eu falo que a gente conversa bastante disso, sim, né, aquele momento start que a gente fala, pô, eu tenho a minha missão. Então, quando que você descobriu essa missão, né, de cuidar, né, de despertar a liderança das pessoas, aí, ser um mentor desses líderes que você já passou pelas empresas, né? Como que foi essa trajetória aí? Conta um pouquinho pra gente aí. Acho que são 2 fenômenos. O primeiro, acho que como muitos dos que estão nos ouvindo aqui, é o seguinte: eu tive péssimos líderes. Quem aqui não tem a dor ou já não teve a dor de ser liderado por alguém absolutamente incompetente, inadequado, sem habilidades, que não sabe se comunicar? Enfim, uma frustração ser liderado por pessoas que não estão à altura daquilo que elas deveriam ser. Então, o primeiro fenômeno é a dor. Acho que muita gente acaba se movendo para algo, né? A minha vocação também veio por essa dor. Então, a dor de ver os outros. E a segunda dor é quando eu fui empreender. Porque quando eu fui empreender e me tornei um franqueado, comecei uma escola de inglês do zero, eu e minha esposa, nós percebemos que boa parte das coisas que realmente são importantes ali no negócio, as pessoas não contavam e também não estavam nos livros. Sim. Por exemplo, como contratar os melhores, como demitir da maneira adequada, como dar um feedback apropriado, como acompanhar as metas. Você ouve de tudo e há livros de autoajuda aí espalhados para tudo quanto é assunto. Hoje você tem até livro aí fazendo sucesso, tem até palavrão na capa, até palavrão vende hoje, né? Verdade. Tá desse jeito. Mas no dia a dia, quando você vai para a mão na massa e você quer realmente fazer acontecer, parece que o conhecimento é tão amplo e o espectro é tão grande que as pessoas se perdem. Então, às vezes você até cansa, né? O empreendedor, por natureza, já está cansado. Você ainda chega no final do dia, você quer entender, quer aprender as coisas, e aí ficava tudo muito solto. Então, comecei a me debruçar nos livros, fui buscar cursos, e eu vi que boa parte do que estava ali, Rodrigo,
não contemplava a realidade, era mais linguagem retórica, e você já teve um pouco de aula comigo sobre comunicação, era mais linguagem retórica do que linguagem efetiva, objetiva, para você tomar decisões e praticar no dia a dia. Então, unindo essas duas frustrações, né, um passado com líderes absolutamente inadequados e a minha própria frustração como líder, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E neste ínterim, empreendendo e fazendo muitas coisas, eu comecei a descobrir alguns princípios de liderança que me ajudaram, assim, de maneira muito satisfatória, muito rica. E eu comecei a ajudar alguns colegas empreendedores, né? Olha, eu estou fazendo assim, às vezes alguns franqueados, colegas, iam até a minha cidade para poder ver o que eu estava fazendo. Eu falei, mas engraçado, eu sou novo franqueado, eu sou um dos empreendedores mais jovens, e o pessoal está vindo aqui trocar experiência comigo, e eu por causa desses princípios. E eu fui mapeando isso, comecei a ajudar outros empreendedores, até que, sem querer, querendo, abri a minha empresa de consultoria, digamos assim, porque eu comecei a dar palestra, comecei a ajudar esses colegas, e de repente, esse trabalho de auxílio acabou virando um negócio. Então hoje eu ajudo empresas e mentoro líderes, né? Acabo mentorando aí muitos líderes, para poder entender esses princípios, praticá-los e ter o efeito na sua organização, seja ela qual for. Mas as mudanças que eles estimam vêm e os resultados vêm. E acima de tudo, o desenvolvimento das pessoas acontece. Então foi atrás disso que eu fui, foi isso que aconteceu e é isso que está acontecendo e por isso nós estamos aqui hoje. Muito bom. E eu gostaria até de registrar que esse método, né, vamos considerar Sim. que isso é um método é efetivo. Né? Nós implementamos esse método, despertamos, né, grandes líderes na organização que eu estou hoje e isso aí eu posso validar, né? Acho que nunca a gente teve esse bate-papo, mas é importante que nesse podcast aqui eu gostaria de registrar isso daí, que eu não tenho dúvida que isso vai chegar em várias pessoas, que o método e os princípios, né, que você trouxe para a gente, né, que é um facilitador, eu vejo que você consegue resumir, né, as palavras, né, que tem aí nos livros, N livros que você já leu, a gente já falou de vários, inclusive de filósofos, né, e conseguiu traduzir isso aí para a gente. Então acho que isso é uma arte, né, esse trabalho que você faz é uma arte de trazer um resumo e um método de como transformar líderes dentro de uma empresa. Então, assim, é muito bacana, você está de parabéns. E uma pergunta, acho que eu queria abrir isso aí, né? Foi bacana você contar um pouquinho da tua experiência. O que é líder para você? O que é liderar? Né? Qual é a definição na sua visão de liderança? Muito boa pergunta. Curiosamente, se você ler e até assistir alguns cursos de Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, ele diz numa aula dele que ele não acreditava num conceito de liderança. Peter Drucker, pai da administração. E se você pegar os livros best-sellers, por exemplo, você pega John C. Maxwell, hoje que o cara já vendeu milhões e milhões de livros, vários títulos de liderança, ele diz que liderança é influência. E discordo dele. E eu vou explicar daqui a pouco, sua pergunta é muito boa, vou explicar, o pessoal já está se arrepiando aí, nossa, mas eu sempre ouvi que liderança é influência, Exato. E agora vem esse cara aqui e fala que não é, eu vou justificar. Boa parte das definições, elas são mais figuras de linguagem, são frases de efeito que até fazem sentido e até se traduzem na realidade, mas elas não são a definição propriamente dita. Se você estudar o livro Tópicos de Aristóteles, ele está ensinando ali como que se define algo. Para você definir algo, você tem que ter a essência daquilo. O que é a essência? A essência é aquilo que não pode ser imitado. Né? A essência de algo é aquilo que torna aquilo que ele é. Então não existe algo. Agora, por exemplo, como é que você define avião? Avião, qual é a essência dele? Ele é uma máquina. Mas qual é o elemento dele que torna ele ser uma máquina diferente de todas? Então, a essência dele é que ele é uma máquina, ele é do gênero máquina, mas a essência dele é que voa. Então, essa é a definição. Quando eu estava estudando a definição de liderança, eu queria entender, puxa, mas o líder é um tipo de homem. E esse homem, ele tem que ter uma característica específica, que é só dele. E não pode ser influência, justifico. Por exemplo, o liderado também influencia o líder? Sim. Sim. Então, você não pode dizer que liderança é influência, porque ora ele é influenciado, ora ele influencia. Para definir algo, tem que ter gênero e essência, gênero e especificidade. Por isso que você fala que é gênero e espécie. São as duas coisas juntas.
E aí eu fiquei me perguntando, Rodrigo, durante um bom tempo, e você me acompanhou até parte desse tempo, qual é a essência da liderança? Então, qual é o elemento que esse homem ou mulher líder tem que os demais não têm? E estudando hoje, a minha hipótese paira sobre uma virtude específica que esse líder tem que os outros não têm, que é a virtude da magnanimidade. Ou, em grego, ficou como a virtude da megalopsiquia, que seria a grandeza de alma. Por quê? Vou dar mais um exemplo aqui. Eu faço um exercício com os meus alunos de MBA, que é o seguinte. Eu coloco todos lá e falo o seguinte, coloquem aqui, descreva aqui todas as qualidades que um líder tem que ter. E dou 5 minutos. Rodrigo do céu. E aí a competição, e fazem aquela lista enorme, sai uma lista de 50, 60 atributos. E aí eu faço a seguinte pergunta. Quantas pessoas vocês conhecem que têm todos esses atributos? Qual que é a resposta? Nenhuma. Então há um gap, uma lacuna entre expectativa com relação aos líderes e o que nós vemos no dia a dia. Nós não estamos dizendo aqui que os líderes têm que ser perfeitos. Não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo o seguinte, existe uma virtude, eu fiquei estudando, fiquei pensando, se essa é a expectativa, qual é o nome que você dá para a pessoa que está almejando, querendo alcançar excelência em todas as esferas da vida? É o cara que pega o papelzinho no chão e é o cara que quer aumentar o lucro da empresa. Existe grandeza em todos os aspectos. Quem é esse cara? Eu aprendi que a pessoa magnânima é aquela que busca a excelência em todas as esferas da vida. Ele tem uma grandeza de alma. Ele não se limita, ele não aceita a mediocridade, ele detesta isso. E às vezes a pessoa até fala assim, nossa, você faz uma letra bonita. Por que você faz? Porque eu quero a excelência ao escrever. Puxa, eu vejo que você cuida dos mínimos detalhes, seu carro sempre está limpinho, porque ele quer excelência naquilo. E às vezes esses líderes, eles são mal compreendidos, porque como ele quer excelência em tudo, nem todo mundo é assim. Uhum. A maioria das pessoas quer o medíocre, quer ficar no médio, acomodado, de boas, não quer mais esforço. E aquilo, ele tem alguma coisa na alma dele que levanta ele, que faz ele buscar algo de excelência o tempo todo. E eu traduzo toda essa expectativa que as pessoas têm e esse anseio da pessoa em ser sempre excelente numa virtude chamada magnanimidade. Então, para mim, a definição de líder é essa pessoa que tem essa grandeza de alma. E nem sempre, né? Porque às vezes o líder ele falha também. Ele perde alguns campeonatos, às vezes a empresa dele passa por dificuldades, mas a grandeza ele não perde. Para mim, essa é a característica que define o líder. Muito bom. E acho que pegando essa definição, né, a gente dá para entender o seguinte, que nós temos 2 pilares ali que sustentam, então, essa liderança, essa vontade de ser líder, né? É o pilar da virtude, pelo que eu estou entendendo, e o pilar da competência, né? Para você ser excelente, você tem que buscar o conhecimento. Sim. E a competência. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da virtude, né? Como que a gente pode medir, né? Se é possível medir essa virtude, Sim. né? Como que eu vou olhar para o meu líder e falar assim, ó, esse meu líder, ele tem a virtude. Como que a gente pode estar falando um pouquinho disso? Excelente pergunta também, muito bom esse ponto, que é o seguinte, eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores hoje estão pensando o seguinte, puxa vida, eu sempre ouço aquela frase, nossa, contrate caráter, treine competência, né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Quando a pessoa está falando isso, contrate caráter, ele está dizendo o seguinte, contrate virtude. E aí você fala, puxa Alex, mas não existe uma maneira de você mapear virtude ali da pessoa, né? Como é que você vê a virtude, Alex? Como é que você identifica? Extrai isso daí, mas né? Principalmente no momento ali de entrevista, né? Exato. Então, pelos frutos os conhecereis, né? Então, é muito comum, vou dar um exemplo bem bobinho, mas é muito comum você estar numa reunião, você sabe que é prerrogativa fundamental daquele cargo a pessoa ser organizada, e aí você fala, como é que você é no dia a dia? Você se considera uma pessoa organizada? E aí você está entrevistando um candidato para estágio, por exemplo, é jovem, né? Não, eu sou muito organizado. Aí você pergunta, mas é você que arruma a sua cama todos os dias? Aí a pessoa, seu quarto vive arrumado? Ou sua mãe que tem que fazer para você? Então você vê que ali não tem virtude. Tem alguém fazendo por ele. Uhum. O virtuoso, ele sente a dor de estar desorganizado, ele mesmo vai lá e arruma. Então, a maneira de você identificar é pelos frutos. Então você tem que rastrear na entrevista
o contexto da vida pessoal e profissional, porque o negócio, a virtude está nas duas. Não tem esse negócio, eu entro na empresa e me torno virtuoso, não existe isso. E virtude, o que é a virtude? Né? A virtude, segundo Aristóteles, né, é a mediania entre um excesso e uma deficiência, que são vícios. Então, uma pessoa que é corajosa, que tem a virtude da coragem, ela tem uma disposição correta perante o medo. Se ele tiver uma deficiência de coragem, ele é covarde. E se ele tiver excesso de coragem, também é ruim, que ele é temerário. É aquele cara que sai na rua, olha pro caminhão e fala, pode passar por cima de mim que eu aguento, né? Então esse é o temerário, você também não quer. Então a virtude é essa força, virtude vem de arete, do grego, né? Que é excelência, o melhor, e de virtus, do latim, que significa poder, força. Então é uma força que impede que a pessoa tenha aquela força de não ceder para os vícios, seja por excesso ou por deficiência. Então, quando as pessoas falam nas empresas, Rodrigo, eu treino a competência, mas eu quero contratar caráter, busque as pessoas virtuosas. Porque metade do caminho está resolvido. Você tem uma pessoa virtuosa, você vai treiná-la, ela não vai ter preguiça, ela vai ser pontual, uma série de questões comportamentais estão resolvidas. Né? Mas o que acontece geralmente nas organizações? O processo seletivo é um dos processos mais rápidos de serem feitos. E ali que ainda você poderia estar barrando esse tipo de colaborador, né? Exatamente. O Jack Welch, né, que é considerado aí o maior CEO do século passado, fez um trabalho na GE que é fascinante, isso está no livro Paixão por Vencer, e ele fala, olha, eu passo praticamente metade do meu tempo recrutando. E outro personagem dos negócios aí que é muito famoso é Steve Jobs. Inclusive tem um vídeo dele no YouTube, que ele ainda era bem jovem ainda. Ele falou, olha, se você observar o meu trabalho hoje, o meu grande trabalho na Apple é recrutamento. É encontrar as pessoas certas. E também existe no livro do Jim Collins, que é Good to Great, Empresas Feitas para Vencer, onde ele determinou estatisticamente ali, ele fez através de um método, o que as empresas boas fazem para se tornar extraordinárias. Algumas ficam ali medianas e outras ascendem. Ele encontrou alguns, digamos, princípios que foram pautados em números, que ele é matemático, o Jim Collins, e ele descobriu que um deles é o quê? Antes de perguntar o que e como, os líderes perguntam quem. Porque com o quem certo, o que e como vai acontecer. Ele faz até uma analogia do ônibus. Que o líder, ele, antes de definir a jornada do ônibus, ter um mapa estratégico perfeito, ele se encarrega de colocar as pessoas certas no ônibus, as pessoas erradas fora do ônibus. A gente sabe que tem muito líder, muito gestor que tem muita dificuldade em demitir, a gente sabe disso. E dentro do ônibus, se certificar no ônibus que cada pessoa esteja no assento correto. Aí depois disso você pode reunir com a galera e falar, gente, qual o melhor caminho para esse ônibus trilhar para a gente atingir a nossa missão, nosso objetivo, né? Perfeito. E essa questão da virtude, né? Que o que eu mais ouço aí no mundo empresarial é o seguinte, estamos com carência de mão de obra, né? Sim. E aí o profissional, nem toda empresa tem uma estrutura de RH, né? Principalmente os médios empresários. Ele traz esse funcionário para dentro da empresa, né? Como formar um cidadão virtuoso, Alex? Nossa, é a empresa que vai fazer isso, é a comunidade, são os pais, como que nós formamos pessoas com virtudes. Acho que esse é um ponto que a gente poderia falar também, né? Dá tempo de eu formar esse colaborador virtuoso dentro da minha empresa? Nem sempre é possível, porque algumas empresas se encontram numa situação em que os números precisam chegar, os resultados precisam acontecer. Existe um princípio do que nós chamamos, um dos cofundadores da HP, né? David Packard, que chama inclusive princípio de Packard, né? Princípio de Packard, isso mesmo. Se eu não me engano, é isso aí. Em que ele diz que as empresas serão incapazes de crescer se elas não formarem a próxima geração, os sucessores. É mais ou menos isso. Então,
a maioria dos empresários hoje ficam sofrendo com a seguinte expectativa. Ah, mas eu gostaria de pegar todo mundo pronto. Ah, mas se fosse fácil, assim, todo empresário seria bem sucedido. Sim. Então, né? Seria fácil. Você vai lá, contrata a pessoa, todo mundo faz o que você quer e você vai embora. Esse é o sonho de muitos empresários, né? Ter uma gestão acontecendo sem ele precisar estar ali. Mas para acontecer isso é uma jornada. E respondendo a sua pergunta, eu acho que todas as opções, né? Todos devem estar imbuídos na formação. E a melhor maneira de você ensinar virtude, daí vem os muitos livros falando da importância do líder ser exemplo, é porque quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Às vezes você fala uma coisa para o seu filho, mas ele imita a sua atitude, né? Ele imita o seu comportamento. Então a virtude, ela grita. Quando você tem uma boa atitude como líder, as pessoas vão imitar você. Então, formar essas pessoas, mais do que pôr na sala e treinar e ficar ali falando de virtudes, é você criar uma cultura de virtudes dentro da empresa. É isso que o líder tem que fazer. Ou seja, se alguém está sendo ali, né, depois de feedback, depois de orientação, depois de ter dado as chances, a pessoa continua no vício, a pessoa continua ali sendo às vezes desonesta, não querendo fazer o melhor, não cumprindo o seu papel, eu costumo fazer a analogia, né? Se o líder deixa ali vários pitbulls e você deixando um poodle ali, os pitbulls vão pensar assim, bom, mas eu vou para um outro lugar, vou ficar com os pitbulls em vez de ficar aqui, né? Porque ele está deixando aquele cara ser poodle, digamos assim, né? Então, o ponto é o seguinte, o líder tem que ter essa clareza de construir uma cultura virtuosa. E por onde começa essa cultura? Com as virtudes dele. Né? E virtude, só para fechar o raciocínio, virtude é a disposição correta entre prazer e dor. Existem prazeres que nós devemos evitar, existem dores que nós devemos buscar. Né? Algum prazer que devemos evitar? Prazer das drogas. Uma dor que nós devemos buscar? A dor dos exercícios. A dor de ler um livro difícil de entender. Porque isso vai fazer com que você se desenvolva. Então a maioria das pessoas, quando não virtuosas, elas sempre se inclinam para o prazer. Elas sempre vão se inclinar para aquilo que é mais fácil. A sua função como líder é orientar e mostrar que o melhor caminho e o verdadeiro caminho da felicidade é o caminho da virtude. E começa com ele. Muito bom. Acho que deu para explanar bem aí qual é o nosso desafio como líder, né? E eu vejo assim que o líder, né, ele tem que se colocar num papel de humildade, porque ele precisa ter o autoconhecimento para chegar nessa autoavaliação, quais são os exemplos que eu quero passar para dentro da minha empresa, né? Então acho que começa pela virtude. Você tem razão. Perfeito. E eu gostei de você ter falado sobre a humildade. Você fala, Alex, ressalte aqui as duas virtudes que o líder tem que ter. A magnanimidade, porque ela é como se fosse uma coroação de todas as outras virtudes, e a humildade, para ele saber que ele pode e deve aprender com os outros. Tendo essas duas, eu diria que as outras vêm num processo colateral, assim, né, em conjunto. Mas essas duas são fundamentais. Bacana. E assim, até pegando um gancho, né, Alex? Beleza, definir o que é virtude dentro da minha empresa e como registrar isso aí, né? Porque hoje eu vejo que muitas empresas vai lá, preenche a missão, valores, né, que é a essência do negócio, só para estar ali no outdoor dentro da empresa, né? Como usar isso como ferramenta de gestão para a liderança, né? Tem como a gente aplicar isso aí no dia a dia e trazer isso para você fazer uma avaliação desses profissionais virtuosos, né? Sim. A maioria das organizações fazem essa tarefa de missão, visão e valores, colocam lá, como você falou, num outdoor, né? Até estou me lembrando aqui de uma ocasião em que eu dei a palestra numa empresa e eu passei assim pelo jardim e havia um totem com a missão da empresa. E a missão era enorme, Rodrigo, enorme, era um estatuto. E eu até brinquei com um rapaz que me contratou, eu falei o seguinte, olha, eu vou fazer uma aposta com você. Liga para o plant manager agora, responsável por essa planta, e se ele declarar a missão, né, aqui, né, declará-la, você não precisa pagar a minha palestra. Aí ele deu uma risadinha, baixou a cabeça assim, falou, ou seja, a missão não foi realizada, não foi feita da maneira adequada. A missão nós aprendemos, né, e fizemos isso lá na sua operação, que ela tem que ser simples, breve
inspiradora e que tem que ser atividade primária. Ou seja, todos os envolvidos precisam estar fazendo aquilo, né? Então, a maioria das missões não são assim. Quer dizer, tem exemplos de missões bem feitas, né? Por exemplo, a Coca-Cola é refrescar o mundo, né? Você tem a missão da Disney, que é fazer as pessoas felizes. Então a missão tem que ser curta. Por que tem que ser curta? Tem que ser breve. Senão as pessoas não vão lembrar. Nem o plant manager daquela empresa lembraria, né? Então, primeiro, tem que forjar, tem que escrever, tem que construir realmente para que aquela organização existe. E como a maioria das pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora são pessoas que trabalham numa empresa, tem uma empresa, Rodrigo, toda empresa, ela existe para fazer um produto ou entregar um serviço. Perfeito. Então não pode fugir muito disso. Senão, às vezes você vê uma missão, que aquela missão é sofisticada, uma palavra cheia de palavras rebuscadas, aquilo não serve para nada. Então tem que ser muito claro, né? Missão da Disney, fazer as pessoas felizes. Missão da rede de hotéis Marriott, olha que interessante. Fazer com que os nossos hóspedes se sintam entre amigos. Olha que bacana. Então, a camareira... Isso reflete nos colaboradores, né? Absolutamente. Eu não tenho dúvida que provavelmente essa rede de hotéis deve ter um treinamento para esses colaboradores e já começa a fazer uma seleção natural, né? Perfeito. Eu vou dar até pegando o gancho ainda nesse exemplo, né, da rede de hotéis. Houve uma ocasião em que entrou um executivo, estava fumando charuto, e na saída ele deu de topo com a camareira, né, que ia limpar o quarto dele, e falou, olha, não joga fora não, ainda está no finalzinho, mas eu vou terminar de fumá-lo quando eu voltar. E ela falou, sim senhor. Quando ele voltou, estava tudo limpinho, e havia uma caixinha com 2 charutos da mesma marca que ele estava consumindo lá. Ele achou incrível, voltou para casa. Voltou para casa num outro estado, né, porque ele estava a trabalho. Então, no mês seguinte, ele foi para um outro hotel, num outro estado, mas ainda na mesma rede. Quando ele abriu a porta do apartamento dele, estava lá uma caixinha. Eu falei, puxa, mas que experiência é essa? A experiência veio da camareira, né? Perfeito. Há um outro episódio lá em que tinha uma senhorinha andando, né, com aquele andador com dificuldade. O rapaz que estava limpando o vidro ali desceu, acompanhou ela até o quarto. E aí, quando você começa a observar mas por que as pessoas são assim? Porque todas as pessoas estão vivendo a missão da empresa. Quem é o responsável por construir isso? É o líder. Perfeito, muito bom. E os valores? Como que a gente pode trazer os valores, né? Tentar fazer o link dos valores para as virtudes, né? Os valores podem ser utilizados para esse objetivo também? Perfeito. A maioria dos valores nas organizações são construídos também de maneira inadequada. As pessoas colocam lá uma palavra, respeito. Aí se você chega e fala o seguinte, o que é respeito para o João e para a Maria? É a mesma coisa? Não é. Então, a pessoa primeiro precisa definir quais são os valores, transcrevê-los. Mas como eu defino quais são os valores? Uma vez que você tem a missão, vamos pegar aqui o exemplo, se nós dois tivéssemos a missão daqui 2 anos chegarmos no Everest. É uma baita de uma missão, para 2 anos está curto. Exato. Né? Deve-se perguntar, para eu realizar essa missão, quais são os comportamentos que são inegociáveis? Quais são os comportamentos que, se eu não tiver, essa missão não será cumprida? Por exemplo, será que eu vou precisar, para chegar no Everest, eu vou precisar de disciplina? Será que sem disciplina eu vou conseguir chegar lá? E se eu ou você, na nossa jornada, um de nós dois, tornar-se indisciplinado, a missão não vai ser alcançada, então passa a atrapalhar. É como se fossem os 10 mandamentos da organização, porque são condutas, né? Então, se eu tenho a minha missão, que eu quero chegar lá, a pergunta é, quais são os mandamentos, quais são os comportamentos que são proibidos? São mandamentos. São necessários ou proibidos, né? Dependendo da situação. Então, sem disciplina não vamos chegar lá. Outro comportamento, sei lá, planejamento. Será que se a gente só jogar um mochilão e subir lá, a gente pode morrer? Então o negócio é sério. Então quais são os comportamentos? Nesse momento que um líder, que está nos ouvindo hoje, esteja pensando, puxa, mas acho que minha missão não se enquadra nisso que nós estamos conversando aqui, e muito menos os valores. Então defina a missão, como eu acabei de explicar, e pergunte a si mesmo, quais são as condutas que eu sei que se alguém tiver aqui, irá sabotar a minha missão?
Então, às vezes, é agilidade. Uma empresa de logística. Se você tiver um cara que é meio devagar, né? Aquele cara meio lento, né? Não faz parte da cultura da própria essência do negócio, porque logística tem que ser tudo rápido, né? E às vezes você entra numa empresa de logística, ou até num departamento de logística, e você vê aquele cara tranquilo, aquele cara que acha que tá tudo certo. Tudo bem, ele pode estar tranquilo assim, porque tá tudo mapeado, tá tudo perfeito, você pergunta para ele, ele responde de prontidão. Aí, tudo bem, maravilha, temos que aprender com ele. Mas geralmente você vê os números vermelhos, né? A empresa perdendo cliente e o cara tá tranquilo, você pode ver que o valor que a empresa necessita não é um valor e nem uma virtude natural desse indivíduo. Então é água e óleo, por isso que às vezes dá problema. E essa definição, eles podem ser, são vivos, né? Eles podem sofrerem alterações ao longo do tempo ou não, né? Uma vez eu defini minha missão e os meus valores, aquilo ali está forjado e não tem mais alteração. A missão, ela depende do quê? Do que nós queremos entregar para o cliente. Se, porventura, o mercado está mudando, as necessidades do cliente estão mudando, e eu vejo que o meu negócio precisa de um reposicionamento, talvez caiba aí uma redefinição de missão. A bússola, né? Nós estamos dizendo que se a gente continuar nessa jornada e o mercado está indo para outro, eu vou perder competitividade. Temos vários casos assim, né? A Blockbuster era uma potência, né, na questão de locação de filmes. Perfeito. Ela poderia ter sido a Netflix. Exatamente. Ela não foi. Por quê? O mercado, né, houve um novo posicionamento de mercado e o que não houve uma redefinição de missão. Peraí, será que as pessoas gostariam de não ter que vir na locadora mais? Será que as pessoas gostariam de simplesmente ligar a TV e acessar? Não teve essa sensibilidade e essa destreza. E, em sentido oposto, a mesma coisa com o Steve Jobs. Steve Jobs foi demitido da empresa dele por esse motivo. Ele falou, olha, o mercado vai mudar, essa questão de tecnologia é acelerada, esqueçam o Apple II, vamos fazer um novo computador. Os acionistas falaram o quê? Tá maluco? O Apple II representa 70% do faturamento da empresa, não podemos mexer no nosso ganha-pão. A história mostrou o que aconteceu. Então, às vezes, né, o lucro é importante, o dinheiro é importante, mas o propósito e a missão tem que ser superior a isso. Se não for assim, a história já mostrou o que acontece. Muito bom. E assim, né, a gente sempre ouvimos, né, nós aí que já tem um tempinho de carreira, né, que o líder é talento. Então, acho que isso já é um dos mitos que nosso podcast aqui são os mitos e os desafios, né? Sim. Ser líder tem a ver com talento? Nasce com a pessoa, né? Nasce com a pessoa? Não, eu não tenho talento, né? Que aquela pessoa já desiste no meio do caminho, não tenho talento para liderança. Então, isso vem de talento, ser líder? Eu costumo dizer o seguinte, existem dois tipos de carreira. Ou você vai ter uma carreira técnica. E o que é a carreira técnica? A carreira solo. Especialista, né? Você é um especialista, você resolve um problema. Vamos pegar a carreira do médico. Você pode ser um cirurgião de nível A, você pode levar vários anos estudando, desenvolvendo uma técnica, você pode amadurecer e ter uma carreira brilhante ali. Isso não tem problema nenhum. Mas você também pode ser um gestor de um hospital, gestor de uma clínica. Só que aí a matéria-prima dos seus resultados não é mais a sua competência técnica individual, sua destreza, seu talento. Aí é a sua capacidade de promover o desenvolvimento e os resultados de um grupo de pessoas. A sua matéria-prima tornam-se, né, as pessoas como matéria-prima. Então, assim, existem sim, Rodrigo, existem algumas características e até temperamentos que favorecem o líder, né? Às vezes a pessoa já ser carismática, e por isso que as pessoas falam, mas o líder tem que ser carismático. Não, muitas vezes o carisma ajuda, né? O carisma ajuda, porque aí ele fala, né, mais despojado, se conecta com as pessoas, isso pode ajudar. Mas você tem grandes líderes que são introspectivos também, não é regra. Esse que é o ponto, não é regra. Podem ter elementos que nascem lá com a pessoa, certos atributos, certas características, que vão favorecer. Mas a questão depende muito, Rodrigo, do propósito que a pessoa tem. Vou dar um exemplo. Toda pessoa que optou por ser pai ou mãe, tomou a decisão de ser um líder. Perfeito. Mas eu sou introspectivo. Pergunta aí, alguém aqui nasceu com talento para ser pai e mãe? Não. Acho que ninguém, né? Não tem nem manual. Não tem manual. Então você vai ter que aprender a liderança.
Agora, o que acontece com muitas pessoas é que eles têm uma competência técnica, são bons no que fazem, e de repente o número de clientes começa a crescer. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava com a minha esposa, a gente começou a dar aula de inglês em casa, e começou a ter mais aluno, e de repente nós tínhamos um problema na mão. Falou, olha, ou eu me graduei em farmácia bioquímica, ou eu volto para a indústria, ou a gente pega e abre uma escola, porque a gente já não dá conta mais sozinho. Então é o problema bom. E aí nesse momento, daí vem o começo da nossa conversa, nesse momento eu percebi que algumas competências e algumas coisas que eu deveria saber como líder, eu não sabia. E aí eu fui estudar. Então é possível aprender como todos nós aprendemos a ser bons pais, né? Uhum. Nós vamos aprendendo. Às vezes é lá pelo 3º, pelo 4º filho que a gente está entendendo, né? Então esse é o desafio. Eu costumo dizer o seguinte, Rodrigo, o que move é o amor. Então, infelizmente, tem uma coisa triste para falar. Muitos líderes que estão no cargo de liderança, eles não estão lá porque eles falam, olha, eu vou fazer com que essa equipe seja a melhor equipe. E eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou treinar, eu vou orientar. A maioria quer ascensão na carreira como líder porque é um passo para ganhar mais. É um passo para a ascensão dele, para o sucesso próprio, não da equipe. Então, se não tiver o amor, e o amor é sempre dar, não é receber, se não tiver esse amor como o pai ama o filho, esse é o segredo. Se você vê genuinamente quando a pessoa, olha, Alex, eu tenho dificuldade, já aconteceu isso na minha carreira como consultor-mentor. Pessoas que falaram, Alex, eu tenho dificuldade, eu estou perdido, eu preciso reorganizar minha equipe, minha organização, eu tenho dificuldade, mas eu quero. Porque eu me importo com eles e o nosso produto, o nosso serviço é muito bom. Você me ajuda? Eu falei, olha, tudo que eu precisava ouvir de você, eu acabei de ouvir. Humildade. Então nós temos como trabalhar. Às vezes uns pegam mais rápido, outros pegam, assim como pai e mãe, né? Sim. A gente vai ali aprendendo, fazendo, né, no processo. Então, o que importa mesmo, eu diria que a chave de ouro aqui é o amor. O perfeito amor vai fazer com que você pague o preço para aprender o que for. E esse amor, né, ele vem de Deus, né? Como que é esse amor, né, que a gente se encontra? O nosso conhecimento, a nossa essência, porque a gente tem que estar cheio para oferecer, né? Tem que estar cheio de algo, né? Sim. E está cheio do quê? Né? O amor, né, como disse C.S. Lewis, tem um livro do C.S. Lewis chamado Os 4 Amores, ele fala do amor necessidade, ele fala do amor amizade, ele fala do amor eros, que é o amor paixão, né? E fala do amor caritas, que é o amor caridade. Então, o amor filia, que é o amor amizade, amor necessidade, amor eros, o amor caritas. Se o líder tiver esse amor caritas, ele falou, eu vou servir. Quantas histórias nós conhecemos de líderes, empreendedores que quebraram? Muitas. E aí ele começa do zero, porque o ponto, às vezes, há um erro, o mercado muda. Nem sempre, isso é uma coisa importante, Rodrigo, que nós estamos falando de amor aqui, né? Uhum. Se você ama realmente as pessoas para servi-las, entregando um produto ou serviço, você quer demonstrar ali, o seu trabalho é uma forma, uma expressão de amor, o que vai acontecer às vezes é que o mercado vai mudar, as circunstâncias vão mudar, e não é culpa sua, você fez o seu melhor. Então às vezes você tropeça, mas quando há esse amor, e o líder realmente ele usa essa caridade, é nessa hora que a caridade e a missão supera dificuldades, tropeços, traições. Então há uma série de outras coisas que podem acontecer, podem desanimar, mas se tiver esse amor, que é o amor caridade. Aí você falou de Deus, né? Hoje não está na moda, mas, né? O pessoal hoje não fala de Deus. Não, empresa não é um lugar para falar de Deus, né? Então eu costumo dizer o seguinte, pode ter até na empresa momentos, deve ter momentos em que seja o momento dos líderes, vamos conversar aqui sobre outros assuntos. E às vezes o fato de você estar conversando sobre outros assuntos, até assuntos espirituais, né, que existe, as pessoas elas têm um lado espiritual delas. Todos, né? Todos nós. Como. Então o que acontece? Às vezes a pessoa vem trabalhar, você percebeu que ela não está bem. Você percebeu que ela está com algum problema ali. E existem aqueles líderes que falam o seguinte, né, Rodrigo? Não, você pôs o pé na empresa, tem que deixar seus problemas lá fora. Isso não existe. Não tem como, né? Não tem como. Então, às vezes a pessoa está ali debilitada, está passando por uma dificuldade, às vezes um problema pessoal que ela se sente até constrangida. O líder tem que ter essa sensibilidade espiritual e hoje nós sabemos, inclusive tem alguns livros, artigos, é importante trazer Deus para a empresa.
né? Muita coisa é falada, hoje é modinha, todo mundo fala, eu sou ateu, mas não, se você é ateu, estuda 5 vias de São Tomás de Aquino. Filosoficamente ele prova que Deus existe. Você pode ter uma crença teológica, uma doutrina diferente, mas o ser superior e criador de tudo existe, basta você estudar um pouquinho que você vai perceber. Então é importante sim falar de todos os assuntos. Eu sei que às vezes tem um politicamente correto que fica aí cobrando todo mundo. Eu sou mais raiz mesmo. Se o problema está no eixo espiritual, e me perdoe se estender um pouquinho aqui, eu já tive clientes em que, conversando com o líder, ele foi falando dos problemas da organização, foi falando. Quando eu mapeei todo o processo dele, eu disse o seguinte, olha, se isso aqui acontecesse, resolveria o seu problema? Ele falou, resolveria. Então, o seu problema não é a empresa, é um problema espiritual. Então, perguntei para ele sobre a fé dele, sobre como que ele, tinha sobre suas práticas espirituais. Eu falei, vai trabalhar isso daí. Deu 15 dias, ele mandou mensagem, falou, Alex, está resolvido. Que é o problema raiz. Então nós temos que ter essa sensibilidade sim nas organizações, mas como hoje tem o politicamente correto, não pode falar de Deus, é uma bobagem, né? Uma bobagem. Só basta estudar um pouquinho que você vai ver que isso é bobagem. E resumindo então, é o equilíbrio, né? Precisamos ter o equilíbrio nos pilares, né? E ter uma ordem, né? É o princípio da ordem, né? Muito bem, tem um livrinho, né? Exato. Chamado A Virtude da Ordem, em que diz o seguinte, né? Que seguindo a ordem aqui dos dedos, dos tamanhos dos dedos, né? Em primeiro lugar, mais alto aqui, né? Deus, em primeiro lugar. Depois você tem aqui a família, o trabalho, o lazer e os amigos. Qual o problema da juventude? Não quer saber de Deus, não quer saber da família, do pai e da mãe, não quer saber de trabalhar e estudar, só quer lazer e amigos. A vida está desordenada. Então, gostei disso que você falou, me lembrou o livro. Se você quiser manter a ordem das coisas, e Tomás de Aquino ele define paz. Qual é a definição de paz? Paz, eu quero paz na minha empresa, Alex. Quero uma empresa leve. Paz é a tranquilidade da ordem. Paz é a tranquilidade da ordem. É uma definição maravilhosa. Agora, o que é a ordem, Alex? Acabei de definir aqui. Se você está com desequilíbrio aqui, volta, recomeça, que vai dar certo. Muito bom. Alex, nós vamos fazer uma pausa só para falar do nosso patrocinador e nós vamos retomar aqui com os métodos para a gente aplicar no dia a dia da liderança, tá? Queria agradecer aqui, nós recebemos aqui do nosso Chicken SC, uma franquia da nossa cidade aqui que está crescendo bastante. Muito obrigado aqui para o Luiz, que é o proprietário lá, que mandou para a gente aqui, né, toda o lanche e o frango aqui, que é delicioso. Recomendo vocês comprarem aí. Ele está com um propósito, com uma missão muito bacana de levar uma comida de qualidade aí para todo o Brasil. Então, parabéns aí para a equipe da TIC SC aqui, que a gente vai deixar aqui para vocês. Obrigado. Alex, então, beleza, vencemos a etapa da virtude, né? Nessa questão da disposição, né? Que nós temos que ter como líder, né? Como gestor ali. E a parte de habilidades técnicas? Existe um método, alguma forma que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, né? Através de disciplinas que nós temos ali para poder alcançar, não só como uma liderança ali eficaz, mas também como um colaborador eficiente dentro da empresa, né? Como que a gente pode trazer isso daí para dentro do nosso dia a dia e da nossa formação, da nossa empresa, dos nossos colaboradores e quem está aí começando e quer fazer diferença na empresa que está trabalhando hoje? Toda organização ela é formada por 3 interessados. Certo. Os clientes, os líderes e as equipes. Então toda organização, né, tem o cliente, tem o líder, tem aqueles que trabalham para servir esses clientes, que é a equipe. Se você pegar qualquer organização, seja igreja, na igreja você tem lá o padre, o reverendo, o pastor, tem as ovelhas, que são os clientes, e tem aquela equipe ali, né? Às vezes, né, os coroinhas, os presbíteros, né, os diáconos,
pessoal ali da comunidade que está ajudando. Então, não importa a organização, sempre tem alguém sendo servido, alguém servindo e alguém comandando esse serviço. Beleza. Tá ali. Dessa realidade da organização, né, se você pegar essas 3 organizações e fazer um diagrama de Venn, que são aqueles 3 círculos, você vai ver que surgem as interseções entre eles. Então, qual é o papel do líder em relação ao cliente? O que o líder mais quer do cliente? Se certificar que ele esteja feliz e com essa felicidade trazer mais clientes. Ele tem que ter o quê? Uma postura para trazer mais clientes. Qual é o nome que nós damos para essa função do líder? É a estratégia. Ele tem que ter uma estratégia, né? Assim como o nosso amigo aqui certamente tem uma estratégia para poder fazer um produto com mais qualidade, como você acabou de falar, ele tem uma estratégia para isso. Tem que ter um plano. O outro ponto, né, respondendo a sua pergunta, que o líder tem que saber, ele tem que ter esse entendimento, é que ele, com relação à equipe, ele tem um papel. Qual é o meu papel com relação à equipe? Engajar. Eu gosto mais do termo em inglês, que seria empowerment, que seria delegar poder, né? Você dar possibilidades para pessoas agirem. E se certificar que elas estejam fazendo direito, formando elas, administrando ali possibilidades para que elas possam crescer. Então, esse é um dos papéis. Nessa interseção ainda entre equipe e cliente, aí é onde a magia acontece, é a execução. Aquilo que você prometeu na estratégia, aquilo que você alinhou no engajamento, tem que acontecer de fato, mas nem sempre você está lá vendo. Perfeito. Nem sempre dá tempo de você ver. E você tem que ter essa clareza de estratégia e engajamento para se certificar que vai chegar. De vez em quando você faz uma visitinha, né? Para acompanhar e ver como é que está indo. Mas é ali na execução que acontece a magia. E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre metas, esse tipo de coisa aqui. E o núcleo, né? Se você pegar as 3 interseções, o núcleo é a essência da operação que a gente acabou de falar, que é missão, visão e valores, que é aquilo que segura os 3 juntos. Pô, eu vou àquela empresa, eu compro esse frango aqui, porque eu sei que lá terá sempre a qualidade e o sabor que eu busco, né? E a equipe sempre vai fazer o frango da mesma forma e o líder vai estar ali acompanhando para que equipe e clientes tenham uma relação saudável. Ele guia isso. Então, essência, estratégia, engajamento e execução são as 4 esferas que nós trabalhamos em todas as organizações, que são, digamos assim, as zonas de atenção que o líder tem que ter. Às vezes eu entro numa organização, o problema está na estratégia. Eu começo a fazer as perguntas, opa, o seu plano não está claro, por isso que a execução está quebrada. Às vezes eu entro, eu tenho uma estratégia maravilhosa, Rodrigo, perfeita, rapaz, dá até para você escrever um livro. Só que aquele plano não chega, a comunicação está falha, não está chegando na execução. Às vezes a equipe até a estratégia está boa, a execução está boa, mas quando você vai conversar com a equipe, a cultura está tóxica. Está todo mundo desanimado, não está aguentando mais, inclusive estão perdendo talentos. Né? Então, às vezes é um ou outro e às vezes são todos, Rodrigo. Às vezes os 4 estão com problema, entendeu? As 4 esferas ali. Então, a gente acaba atuando nessas 4 esferas que são os pilares mesmo de qualquer organização, como eu acabei de dizer. Então, às vezes nós temos que consertar mais um do que o outro, mas em geral sempre dá para melhorar os 4. E aí quando os 4 juntos são aprimorados, uma coisa é certa, o resultado aparece. É impressionante. Não tive nenhum cliente até hoje que o resultado não apareceu, que o resultado não melhorou significativamente. Todos. Isso é muito bom, isso valida, né? Exato. E quais são esses hábitos, né? Qual é a forma que a gente pode estar ali alcançando essa sinergia entre esses pilares, né? Tem um método que nós podemos estar aplicando, de repente nós temos lá a questão dos quadrantes, de ter foco, de ter autonomia, como que a gente pode falar aí de uma forma mais resumida, né, para quem está nos acompanhando aí, como que eu quero ser um líder, eu já sou um líder, o que eu preciso fazer, né, para ter essa competência, né? Sim. Eu vou dar um exemplo lá na execução, tá? Para poder cascatear um pouco, esclarecer, detalhar o que são esses 4 pontos que a gente trabalha. Uma das perguntas que eu faço, por exemplo, para qualquer empreendedor, eu falo o seguinte: quantas metas a sua empresa precisa ter? Já dá uma tela azul ali e fala assim, não estou muito certo. Você chega na empresa, tem lá um painel com dezenas de metas, né? Você chega lá, o cara tem mais KPIs, né, indicadores,
do que, sei lá, parece... Funcionários para cuidar deles. Exatamente. Inclusive, teve uma ocasião, eu tenho que contar os causos, Rodrigo, tem que contar os causos. Inclusive, eu tive um aluno uma vez que ele falou, Alex, isso é impressionante o que você está falando. Porque lá na minha organização nós estamos com um problema. Você vai no departamento de logística, olha os KPIs dele, tá verde. Você vai no departamento de produção, você pergunta os KPIs dele, tá verde. Você vai no de vendas, ele fala, o meu tá verde. Você vai lá no de manutenção, tá verde. De qualidade, tá verde. Aí quando nós vamos fazer reunião com o CEO fala, a empresa tá uma porcaria. Por quê? Não há um casamento, uma costura. Isso é o que eu falo, que é um dos maiores perigos. Os líderes falam muito aqui. Eles não conseguem costurar esse processo. Eles criam o quê? Em vez de criar uma jornada em que todos os departamentos trabalhem em função de uma meta, de um norte, de uma meta, de um norte, de uma missão, são vários departamentos, cada um com a sua missão. É como se ele tivesse quebrado ali os propósitos. Porque o que o cara da logística quer? Ele quer manter o placar dele verde. E se porventura alguém pedir alguma mudança para ele, você acha que ele vai fazer? Peraí, isso aí vai mudar meu placar. Não vou fazer. Porque ele não está preocupado com o propósito da empresa, ele está preocupado com o placar dele. O líder, ele tem que costurar. Estou dizendo que não tem que ter placar? Claro que não, tem que ter. Mas o que o líder precisa fazer é exatamente costurar para que todos os esforços sempre estarão ligados a uma meta. Então, respondendo aqui a pergunta que eu mesmo fiz, quantas metas tem que ter? A empresa? Uma. Tem algum exemplo na prática de algum case que... Vou te dar um exemplo. Eu tive clientes que foi rede de supermercados. Eu perguntei para ele, o que você quer como empresário? Eu estou falando como empresário, tá? O líder é empresário, não o líder gestor de departamento. Empresário, qual é a meta que você tem? Ele falou, não, eu tenho que fazer um monte de ajuste. Não estamos falando de problema. Eu falo, o que você quer? Eu falei, olha, Alex, eu quero crescer 5% ao ano nos próximos 5 anos. Ponto. Essa é a meta. Perfeito. Beleza? Então, aí eu vou pegar, vou lá consultar os dados. Estou vendo seus números. Então, quanto que vai dar 5% ao mês comparado com o ano passado? A gente faz esse ajuste, vê se é possível, né? Às vezes, para algumas empresas, 5% é muito, 5% é pouco. Cada empresa é uma empresa, cada mercado é um mercado. Esse era o ponto dele. Então, se é 5%, beleza. Agora, esses 5% dependem do quê? No supermercado é vendas e perdas. Eu tenho que vender bastante e a perda tem que ser 0. Então, essa meta do empresário eu cascateei para a operação em 2. Olha, pessoal, para que esse supermercado vive? Esse supermercado vive para vender X esse mês e a perda tem que ser até aqui. Ponto. Se não fizer isso, esse mês vai estourar já no final do ano. E se faltar alguma coisa, fica para o mês que vem. Então você já deixa todo mundo naquela posição de alerta, porque é isso que o placar faz com as pessoas, né? Uma das maiores dores das pessoas, você bem sabe disso, é que a maioria das pessoas que trabalham numa operação, se você ligar para elas, fala o seguinte, você sabe como é que você está indo lá na sua empresa? Se você está indo bem ou se você está indo mal? A maioria não sabe dizer. Ou eu tenho que perguntar para o meu chefe. Aí eu sempre dou o exemplo. Imagina lá o Bernardinho, do vôlei, né? Técnico do vôlei. E nós não tiramos o placar do jogo, o que vai acontecer? Imagina lá, o cara tá jogando vôlei e de repente ele para, o Bernardinho, quanto que tá aí? Como é que eu tô indo? Tô indo bem? Não tô? Não sei, como é que tá? Né? Então tem que ter essa clareza, Rodrigo, tem que ter essa clareza. Agora, não adianta só espalhar placar para tudo quanto é lugar e colocar KPI para todo mundo. Tem que costurar, entendeu? Tem que costurar isso de maneira apropriada para que a pessoa não jogue o jogo dela, logística não jogue o jogo de logística, o comercial não jogue o jogo do comercial. Há sempre a briga, né? Comercial e logística. Ah, vocês prometeram demais, é vocês que não entregam, é aquela briga. Por quê? Porque eles estão jogando o jogo de si. Eles não estão jogando o jogo... São silos que formam dentro das empresas, né? Perfeito, perfeito. Quem é o responsável por alinhar, conectar tudo isso? É o líder. Ser líder não é fácil, hein, Alex? É um desafio. As pessoas que querem ser líder, como eu falei, geralmente se tornam líderes por ascensão na carreira. Essa ascensão não vai vir fácil, Exato, né? Não vem fácil. É bastante dedicação que o líder, o gestor tem que ter, né, na sua trajetória. E não forma-se rápido, né? Eu acho que é essa formação, né? Que hoje você vê essa nova geração, né? Que está conectado, né?
essa liderança, eles querem ter uma liderança rápido, né? Só que para formar, é um processo, né? Como tudo na vida, né? É um processo a formação. É um processo, não é um evento, né? E a paciência é uma virtude, né? Então, se a pessoa sempre consegue tudo muito rápido, tem uma virtude que ela deixa de ter, que é a paciência. Eu não preciso desenvolver a paciência, porque para mim tudo acontece rápido. Algumas coisas muito boas na vida demoram muito tempo para acontecer, não é? Então nós temos que ter essa humildade de saber que algumas coisas vão levar tempo e precisam levar tempo. Eu lembro uma vez que um amigo até comentou da possibilidade de eu entrar para a política. Falou, por que você não entra para a política? Eu falei, meu amigo, eu me sinto inadequado na atual conjuntura, eu ainda tenho filhos pequenos. Eu quero ser um bom pai para eles, porque se eu for me dedicar à comunidade, tem que ser com bastante dedicação. Né? Eu ainda preciso também trabalhar, construir uma carreira sólida, desenvolver uma reputação, né? Desenvolver sabedoria. Tem coisas que só vêm com o tempo. Você não vai ler no livro. Tem coisas que só vêm com o tempo. Né? A escola da experiência, Perfeito, Rodrigo, a escola da experiência. Então, algumas coisas, isso na entrevista também é muito bom de você tentar captar, é a escola da experiência da pessoa. Às vezes a pessoa vem, eu fiz mestrado em varejo em Harvard. Nossa, legal, mas eu quero abrir 3 supermercados. Às vezes você vai pegar um cara de mestrado de varejo em Harvard, ou você vai pegar ali o Zé Antônio, que já abriu 5 unidades de sucesso, mas tem só o ensino médio. Qual que você escolhe? A escola da experiência pesa muito também, né? Uhum. Então, essa é uma coisa fundamental de levar em consideração aí na jornada. Algumas coisas levam tempo, muito tempo, e é urgente ter paciência. Exato. E até pegando esse gancho da entrevista, né? Quais são as perguntas que você entende que não pode faltar numa entrevista? Que eu vejo que a empresa falha muito no processo, né? Tanto de retenção dos talentos e no momento de contratação, né? Que é onde você está trazendo aquela pessoa para dentro da sua empresa. Então, o que não pode faltar? Quais são as perguntas que não podem faltar? Ótima pergunta, Rodrigo. Porque é o seguinte, geralmente quando você vai para uma entrevista, você ouve o quê? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus principais defeitos? As pessoas, inclusive, já vão preparadas, porque sabem que essas respostas, essas perguntas vão vir. Então, elas tentam meio que arquitetar ali uma resposta que impressiona, né? Bom, uma das perguntas que você já me viu fazer, né? Que é fundamental para você descobrir o quê? O que nós queremos numa entrevista? Nós queremos a verdade que está no candidato. Nós queremos a verdade da história dele. Nós não queremos um ator ali. Nós queremos a verdade. E existem perguntas que podem facilitar isso, porque são perguntas inesperadas, né? Uma das perguntas que você já viu, inclusive você usa muito em entrevistas, já fica a dica aqui, né? Quem foi entrevistado por você já sabe que tem uma dica aqui, que é a seguinte: se você tivesse recursos ilimitados e dinheiro não fosse um problema, o que você faria com a sua vida? Por que essa pergunta é muito relevante? Porque ela retira a barreira econômica. Muitas pessoas estão pautando a decisão em entrar ou não numa empresa ou numa vaga pela necessidade econômica. E o que é fundamental para o êxito? É você convergir a missão da pessoa, o objetivo da pessoa, com o objetivo da organização. Se isso ocorrer, e você precisa identificar isso logo de cara, por isso que eu faço essa pergunta logo no começo, o líder nunca precisará motivar essa pessoa. Nunca precisará se preocupar com engajamento, se a pessoa vai ter energia para fazer. Vamos dar um exemplo de um designer. O cara ama desenhar, ama projetar, ama arquitetar esboços. É a vida do cara, o cara respira isso. E você está precisando de um designer. E você fala o seguinte: se você tivesse recursos ilimitados, você faria a sua vida. Olha, se você está considerando muito dinheiro, eu ia ter minha empresa de designer, eu ia continuar desenhando, eu ia escrever vários livros, eu ia fazer anime, porque eu amo desenhar. Pronto, você sabe que esse cara tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Mas já ocorreu o oposto, Rodrigo. Já ocorreu de eu estar num cliente e era para a área de contabilidade, estava entrevistando contadores. E eu perguntei para uma contadora: se você tivesse recursos ilimitados, dinheiro não fosse problema, o que você faria com a sua vida? Ela disse: eu abriria um pet shop. Eu falei, observe. Ela foi sincera, gostei disso. Eu falei, nossa, interessante, você abriria um pet shop. E suponho que você ame os animais, que você gosta muito dos bichinhos. Ela falou, claro, eu tenho lá 5 cachorros,
4 gatos, porque são bichinhos que eu adotei da rua, porque eu tenho dó, tenho pena, né? São maltratados e eu acabei pegando. Eu falei, então, você não abre um pet shop por qual motivo? Motivo econômico. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro. E aí eu perguntei para ela o seguinte, olha a pergunta, Rodrigo, olha onde nós vamos chegar. Segunda pergunta, hein? Não posso dar tantas perguntas assim não, porque o pessoal quiser tem que ligar pra gente, né? Quer saber mais, liga pra gente. Mas, o que aconteceu foi o seguinte, eu falei para ela o seguinte, olha, o que você precisa para começar? Quanto? Você tem ideia? Não tenho nem ideia. Pô, se uma pessoa de contabilidade não tem nem a ideia financeira para realizar o sonho dela, você acha que ela vai estar engajada em realizar o sonho da organização, a missão da organização? Não sei não. Não sei não. E eu falei assim, você já por acaso já supôs, talvez, dar banho nos cachorros dos vizinhos, passear com os cachorros dos colegas, divulgar na internet que você está começando do zero, que você ama os bichinhos, que as pessoas vão ver que você ama, vão ser bem tratados, e os bichinhos percebem. Você poderia começar assim. E talvez você não vai ganhar tanto no começo, mas você pode começar. E aí veio a pergunta fatal, Rodrigo. Por que eu deveria contratar você aqui para trabalhar com a contabilidade e matar o sonho que você tem? Aí a pessoa ficou sem resposta. Eu falei, então, você me deixou nessa situação. Você tem um sonho e eu não posso impedir você de alcançar seu sonho. Diga para mim, por que faz sentido você estar nessa operação para trabalhar com contabilidade especificamente? Ela não respondeu. Muito obrigado. Tomara que seu sonho se concretize. E às vezes eu não sei, Rodrigo, eu não sei o que aconteceu com essa moça. Talvez ela esteja com o pet... ela, né? Às vezes ela está com o pet shop dela aí sendo um sucesso e eu nem sei. E nesse trabalho, né, de reengenharia, vamos falar assim, dentro da organização, não são, né, essas perguntas podem ser feitas também para quem está trabalhando dentro da empresa, né? Não só para os novos colaboradores, mas para quem já está no negócio, né? Acho que é importante nessa reflexão do líder tentar usar agora essa dica sua aí das perguntas, né? Sim. Para quem já está hoje no negócio. Né? Acho que esse é um ponto. O Alex, você falou um pouco da questão da verdade, né? E a gente sempre, nós debatemos isso bastante, a questão da missão do líder, né? De buscar a verdade. Né? E toda empresa tem algum problema ali para ser resolvido. Né? Por isso que tem um líder, né? Tem as pessoas para resolver. Como buscar essa verdade? Como criar uma cultura da verdade, Como criar uma cultura? Como que tem algum método que a gente pode trazer, né? Onde você... Eu trabalhei com um presidente belga, aprendi muito com ele, ele sempre fala, dados e fatos. Né? Como a gente trazer os dados e fatos, né? E excluir essa questão, né, da oratória. Porque às vezes se você for numa oratória, você vai perder para alguns tipos de perfis. Né? Como trazer isso daí? Qual é o método que a gente pode deixar aí como dica para quem está buscando essa verdade dentro da sua empresa, como gestor, como empresário? Santo Tomás de Aquino diz que a função do sábio são 4. Contemplar a verdade, ordenar todas as coisas, apontar os erros e julgar os princípios. Nós poderíamos fazer um paralelo com o líder. Qual o papel do líder? Implementar uma cultura da verdade, né? Ordenar todas as coisas, apontar os erros e implantar os princípios. Implantar os princípios. Pegar, estudar, entender e viver os princípios, né? Uma vez que o líder constrói uma cultura em que, mesmo que a pessoa tenha errado, mesmo que ela tenha cometido um deslize, tenha trazido prejuízo, mas ela vai lá na reunião e fala, olha, eu errei, deu esse problema aqui, minha responsabilidade. E há uma tendência de muitos líderes já, às vezes, repreender em público, já recriminar, né, e já explodir ali. O que acontece na próxima? A pessoa não vai falar a verdade. Ou ela vai omitir, ou ela pode até mentir, ou ela pode jogar para terceiros, que acontece muito. Às vezes a pessoa maquiavelicamente, ela arquiteta o negócio para estourar na mão do coleguinha. Então, quando o líder ele cria uma cultura em que as pessoas falarem a verdade sem consequências, e aí eu não estou dizendo também que o líder vai aceitar qualquer tipo de displicência, não é isso que eu estou afirmando aqui. Eu estou dizendo que, Alex, como é que eu meço isso? Como é que eu vou julgar tudo isso? É a virtude. Se você é uma pessoa virtuosa, você vai medir ali
Cada situação, por isso que eu não gosto muito dos livros de autoajuda, porque o livro de autoajuda vem com uma receitinha de bolo. Mas não tem receita de bolo, às vezes, para a situação que você está vivendo. Então você teria que ler tantos e tantos livros, com tantas possibilidades, que às vezes você não está vivendo. Então o ponto-chave na minha opinião, é criar uma cultura em que, se a pessoa sempre fala para você a realidade, e você vai bater o áudio com o vídeo, né? Ou seja, você vai pegar os fatos, você vai pegar os dados e você vê que aquilo foi real e você chegou na causa raiz rápido, então você vai até, às vezes, numa reunião, promover esse tipo de coisa. Falar o seguinte, olha, gente, houve aqui um equívoco e tal, você não vai ficar correndo atrás, olha, fulano errou e tal. Mas você, muitas vezes, vai usar de misericórdia, né? Justiça e misericórdia. Alex, até quando eu vou ser um e outro? Você vai ter que ter a virtude da justiça. Às vezes você vai ter que ser justo, às vezes você vai ter que ser misericordioso. Existe uma fórmula para isso? Não, porque não existe fórmula para as virtudes. Não existe. Existe fórmula técnica. Para você fazer uma cirurgia, tem um procedimento. Para você fazer, às vezes, uma embalagem, tem um procedimento. Para você fritar o frango, tem certeza que ele tem lá um procedimento. Mas com relação a pessoas, você tem que ter todos os fatos e os dados e você ser virtuoso. Porque se você achar que vai ter um checklist para poder lidar com pessoas, porque as pessoas não são lógicas, são psicológicas. Então, se você for usar a lógica com o psicológico, não vai dar certo. Às vezes você tem que ter esse jogo de cintura que às vezes cai na temperança, cai na prudência, cai na justiça, cai na fortaleza, e aí, se a gente for falar de virtude, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Até aproveitando esse gancho aqui, estou vendo algumas perguntas. Posso pegar uma pergunta aqui que eu acho que vai de encontro aí com essa questão que você comentou dos livros, né, de autoajuda e tal. Tem aqui, o seu trabalho é semelhante ao do coach? Uhum. O que é né, como que você pode... Como é que eu vislumbro, como é que eu vejo essa questão, né? Lá vai o Alex tomar pedrada, né? Eu já falei algumas coisas aqui que talvez não seja muito popular. O que é o coach? Coach vem do inglês técnico. Para mim, o que o profissional coach faz? Ele ensina técnicas. Não é? Ele ensina técnicas. O que é técnica? Técnica vem do grego tekne, que significa arte. Então ele ensina uma arte. Vou dar um exemplo. O John Wooden, que foi um técnico de basquete nos Estados Unidos, inclusive o Bernardinho se inspirou na trajetória dele, nos princípios dele. Então ele tinha uma técnica de jogo. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que ele exigia eram 2 horas de treinamento e ponto, nada mais do que isso por dia. Mas eram treinamentos, Rodrigo, que o pessoal quase desistia. Ele, por exemplo, no primeiro dia, ele falava, sentem aí que eu vou ensinar vocês a amarrarem o cadarço. Então, o que é isso? O cara quer até ensinar o cadarço porque existe uma técnica que eu utilizo neste tipo de calçado que dá menos torção e menos bolha. Então, isso é técnica. Perfeito. Né? Então, a característica da técnica é que ela é uma arte e ela é neutra. Por exemplo, eu tenho uma técnica para fazer facas. A técnica ela é neutra. Agora, o que eu vou fazer, como eu vou agir com a faca, eu posso fazer um alimento, eu posso matar alguém. Então, no fazer, a técnica está no fazer, não no agir. Uhum. Por isso que eu falo que o que eu faço não é coach, porque o coach só fala de técnicas. Eu ainda vou na ação. Por exemplo, você tem uma pessoa que é um chaveiro, ele tem a técnica de abrir cofres. Então, rombar um cofre é bom ou ruim? Em termos de chaveiro, não é nada, porque ele só tem a técnica, é neutro. Toda técnica é neutra. Uhum. Agora, se porventura você perdeu as chaves do seu cofre, eu vou lá e uso a minha técnica, então o que eu faço se tornou na sua ação uma ação positiva, porque é o seu cofre. Uhum. Agora, se eu usar a minha técnica neutra para arrombar um cofre de um banco, então o que eu faço como técnica na ação, na prática, no dia a dia, se tornou ruim. Então, para mim, o coach é só essa pessoa de técnica, que ela ensina algumas técnicas. Mas nem sempre, Rodrigo, elas são suficientes para resolver problemas mais profundos, tanto de uma organização quanto de uma pessoa. E eu sou absolutamente contra alguns métodos, não estou falando de todos,
mas alguns métodos de alguns coaches que usam técnicas que, na verdade, se você estudar com muito carinho, Milton Erickson, PNL, você vai ver que são técnicas de adestramento. Não é nem treinamento, nem formação. Se você olhar com carinho, é adestramento. Aí eu acho muito pequeno você usar técnicas que são muito... que você utiliza até com animais, né? Aquele negócio de reunir numa sala, de ficar gritando, pode até ter o seu valor ali, mas às vezes ela é só uma ação paralela a algo muito mais profundo. Então eu gosto de ver um mapa mais completo. A técnica é só um pedacinho daquilo que a gente acaba ajudando as pessoas. E quais seriam esses mitos aí, que de repente, falando um pouquinho dos mitos, né? Que vem dessa metodologia aí? Tem algum mito que a gente pode falar aí que você entende que... Não querendo gerar uma polêmica, né, Alex? Mas já gerando. Vou dar um exemplo. Eu acho que não tem nenhum coach, não tem nenhuma pessoa da área de desenvolvimento humano, até de RH, que não esteja catequizado hoje, digamos assim, na questão da inteligência emocional, por exemplo. Né? A inteligência emocional virou regra. Então eu vou dar um exemplo na minha versão, nos meus estudos, eu vi que é um mito. Bom, inteligência emocional. Quando você pega o livro do Daniel Goleman, que é o cara que popularizou, um professor de Harvard, que popularizou na década de 90 esse livro, você lê logo no início, né, que ele está falando, olha, inteligência emocional e tem inteligência que ele chamou de QI, inteligência cognitiva. Né? Então, qual que é a premissa dele do livro? Que inteligência emocional, você dominar as emoções, ter um controle das emoções, é mais importante do que o QI. Mas observe, é uma confusão de termos. Ele está dizendo que inteligência é o QI. A nossa inteligência não é o QI. O QI é raciocínio. Perfeito, é a lógica. É a lógica. O raciocínio é uma ferramenta da sua inteligência, não é a sua inteligência em si. Como lidar com as emoções, né? Acho que é o outro lado que a gente tem que discutir, né? A inteligência, observe o seguinte, a inteligência é o quê? Para não confundir os nossos telespectadores. Inteligência é a capacidade de apreender a verdade. Perfeito. Vou dar um exemplo. A é igual a A. Princípio de identidade da lógica. A é igual a A. A minha inteligência capta que A é igual a A. Eu não tenho como provar isso. Perfeito. Entendeu? A inteligência capta isso. O Daniel Goleman, em vez dele falar de inteligência nesse sentido, que é um termo aristotélico, e ele cita Aristóteles no livro dele. Então dá a impressão que eu não sei se ele não leu, não percebeu, né? Ele cita ali Ética Nicômaco, tá lá, Aristóteles explicando isso, que inteligência é essa capacidade, é essa aptidão. Raciocínio e emoção são apenas ferramentas da inteligência. Então eu estou dando só um exemplo para você que falar inteligência emocional, na verdade o que deveria chamar era raciocínio, né, de alguns comportamentos. Antes de eu reagir, ficar com raiva e reagir, eu faço um raciocínio, vejo, nossa, peraí, eu tô com raiva, tal, e você poder agir. Seria a habilidade de administrar essas emoções. Exato. Por que eu não concordo com ele? Se você ler o livro do Martin Etchevarria, que é um livro, inclusive foi traduzido recentemente em português, que se chama Praxis da Psicologia, eu concordo com o que ele fala lá. Ele fala o seguinte, o que o Daniel Goleman estava tentando dizer, que é inteligência emocional, nada mais é do que a virtude da prudência. Então quem estudou Aristóteles, Platão, né, Tomás de Aquino, e pega toda uma tradição clássica e medieval, e você chega na modernidade e inventou um conceito muito interessante, né, porque inteligência emocional agrada aos ouvidos, você vai ver que no fundo, se você aprofundar, e eu sei que eu estou sendo muito aqui superficial, sim, mas se alguém quiser saber mais, pode chamar a gente no inbox, eu dou os links, eu tenho artigos escritos, posso mostrar, que o que ele realmente está querendo dizer é o seguinte, a pessoa que não se deixa levar pelas emoções e age bem, toma a decisão certa, já tem nome, é prudência. Que isso está na Bíblia, né? Exatamente. Ali, então, se você pegar a Bíblia, ela está super atual, né? nesse contexto. Eu sei que tem muita coisa que é modinha e o tempo vai dizer, né? Essas modinhas é como se elas jogassem na lata do lixo toda uma tradição e todo um conhecimento muito bem fundamentado. Eu costumo dizer o seguinte, nem tudo que é bom é novo e nem tudo que é novo é bom. Então tem que dar uma olhadinha lá atrás. As pessoas às vezes só saem criticando, né? Sai criticando. Não, porque isso aí é passado, não existe verdade nisso. Mas você estudou? Você leu?
Às vezes as pessoas chegam assim, eu não concordo com o livro do fulano de tal. A primeira pergunta, é mesmo? Mas qual livro, qual capítulo, qual tópico, tudo que você discorda? Você leu? A pessoa fala, não, nem li. Puxa, Rodrigo, aí fica difícil, né? Ô Alex, até pegando um pouquinho aqui essa questão, né, você tem aquele colaborador, né, que ele reclama, tudo a culpa é o outro, né, aquele colaborador dependente que a gente fala, né, que você traz aí bastante isso. Tem aquele outro colaborador que ele resolve tudo, né, que é o independente. Sim. E o interdependente que busca, né, viver ali os princípios e né, a verdade, né? Como que a gente pode trazer isso aí, como alcançar essa interdependência, né? Como que você pode aí estar compartilhando um pouquinho seus conhecimentos para a gente estar identificando? Sim. Eu sou um empresário e tenho algumas maçã podre ali no meu time e preciso identificar. Vou capacitá-lo? Como? Ou vou tirar ele, vou demitir, vou trocar. Então, o que a gente pode estar... Muito bom. Um dos exercícios que eu faço quando eu estou treinando, né, dando uma capacitação para os líderes, né, eu pergunto o seguinte, olha, uma vez que eu explico o que é um dependente, um independente, um interdependente, que seriam, né, os graus de maturidade humana, segundo o Stephen Covey, né, que é um livro muito popular nos negócios, eu digo o seguinte, olha, uma pessoa dependente é aquela que trabalha como criança, né? Tudo é culpa dos outros, eu não consigo, você tem que me fazer feliz, o prefeito tem que me fazer feliz, minha esposa tem que me fazer feliz, nada é responsabilidade dele, aconteceu a culpa do outro. Esse é o dependente, né? O independente é o cara do eu consigo, eu faço, eu posso, e ele se sente sobrecarregado às vezes e pode ser visto como uma pessoa soberba, arrogante. Às vezes, né, como aquele trator que... E você tem, como você falou, o interdependente, que é aquele que pensa o nós. Um exercício que eu faço, Rodrigo, quando eu explico, né, um pouco mais em detalhes tudo isso que nós estamos falando aqui, eu faço o seguinte exercício com os meus alunos, né? Quantos membros na equipe você tem? Quantos liderados? Às vezes um tem 10, outro tem 15, outro tem 20. Desses 20... quantos você diria, abrindo o coração, falando a verdade, não me venha com, entendeu? Que eu vou perceber. Eu falo o seguinte, eu sempre falo no começo da minha consultoria, tudo que está velado, tornar-se-á revelado. Porque é natural, uma vez que você implementa os princípios, eu não fico precisando, as coisas aparecem naturalmente. Então eu faço a seguinte pergunta para eles, quantos dos seus colaboradores, desses seus 20, se enquadram na dependência, quantos na independência, quantos na interdependência? E às vezes, para minha surpresa, que eu já vejo que é um problema, eu chego numa operação que está cheia de dificuldades e eu pergunto para o gestor, dos seus 20, quantos estão na interdependência? Que já estão trabalhando estão nota 10, assim, todos. Pô, mas se é todos, a empresa não era para ter problema. Se está todo mundo ótimo, nem precisa de treinamento, por que você está cheio de problema? Ou seja, o primeiro problema é o quê? A capacidade cognitiva do próprio líder de entender realidade com a teoria que eu estou dando para ele. Se ele não tem essa aptidão e ele acha que ele não precisa melhorar em nada, que já está no grau máximo de maturidade, de compreensão, ele é o problema. Ele acabou de revelar sem perceber para mim que ele é o problema. Então eu já faço minha anotação, eu sei aonde eu vou trabalhar ali. Então, se a pessoa tem 20 pessoas, eu tenho 5 na dependência, 10 na independência e 5 na interdependência, total 20. Aí vem a pergunta, com esses 5 dependentes, quanto tempo você vai dar para chegar na independência? Você decide, você é o líder, não sou eu. Você decide. Não, Alex, minha empresa está bombando, estamos ganhando muito dinheiro, a gente pode errar que o cliente não liga. Não conheço empresa assim, não conheço. Exato. Então, quando o próprio líder já diz para mim, não, eu vou dar 1 ano. Isso não é paciência, isso é condescendência, que é a tolerância excessiva. Não sei. Aí eu já sei que, tá vendo onde está meu problema? Meu problema está na própria capacitação daquele que está julgando isso. Aí, Alex, até veio uma pergunta aqui que eu acho que vai de encontro com o que a gente está falando aqui, ó. Como eu sei a hora de promover ou demitir um colaborador? Rapaz... Um dos grandes desafios, eu diria um dos maiores desafios de um líder é saber quando ele deve promover. Porque o que acontece? Às vezes, partindo da premissa que ele quer mostrar meritocracia, que o melhor deve ser promovido, como eu falei, existem 2 carreiras. Existe a técnica e existe aquela de gestão de liderança.
onde a matéria-prima são pessoas. Muitas vezes não há mais espaço para o crescimento técnico, ele não vai ganhar mais. Para você ser justo, por ele ser o campeão, por ele ser o número 1, você quer ser justo, olha só, você quer ser virtuoso, você quer ser justo, você vai e cria e dá para ele a oportunidade de liderar, você promove ele. Só que a natureza da tarefa é totalmente diferente. E aí, o que acontece muito, né, que a gente vê a frustração de muitos líderes, puxa, perdi o meu maior técnico e ganhei um péssimo gestor. Essa é uma dor latente. De novo, existem mecanismos que você pode usar para você identificar se essa aposta será mais assertiva. Como, por exemplo, fazer alguns testes de perfil. Eu uso vários dos testes. Para que servem esses testes? Alex, a gente tem que acreditar 100% nos testes. Eu costumo dizer, o teste é como um raio-x. Né? O médico está lá, ele faz um exame e ele vê o raio-x. Se o raio-x ele percebe que, peraí, mas o tórax do Rodrigo é desse tamanho, eu recebi um menor, não bate com a realidade. Aquilo, isso aqui é de uma criança, alguém confundiu e colocou errado aqui para mim. É para te dar uma perspectiva da realidade. Então você usa esses testes e você vai validando, né, no processo. Porque já vi, infelizmente, essa experiência triste das pessoas promoverem o líder querendo ser justo, ele comete a injustiça. Porque no Brasil, infelizmente, devido à nossa legislação trabalhista, se você muda o cara de função, você não pode voltar depois. Exato. E às vezes então você acaba demitindo, você não está promovendo, Você não está promovendo, você acaba cometendo uma injustiça e todo mundo perde. Né? A empresa perdeu o técnico maravilhoso, a equipe ficou sem líder de novo, você vai ter que sair correndo e substituir 2 pessoas cruciais para o seu negócio. Então, um dos grandes desafios, sim, é promover. Agora, procuro fazer essas análises, procuro conversar muito com a pessoa, analisar esses riscos. Você entende que se você for para lá, você corre um grande risco, é uma nova carreira, você vai começar do zero. O que você tem de competência aqui é para você instruir, você não vai fazer mais. Porque se você ficar metendo a mão na massa, você está falhando como líder. É para você coordenar os esforços. Então tem que alinhar bem isso, porque eu já acompanhei muito em operação, muitas pessoas frustradas, mas também muito sucesso. Muito sucesso também, mas muitas pessoas frustradas. Olha, eu achei que eu ia ser um grande gestor, porque acha bonito, né, Rodrigo? Exato. É bonito, né? Você falar, eu sou o CEO, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o diretor. Muita gente acha interessante isso, mas eu conheço, por exemplo, tem pessoas médicas conhecidas, né, que um é gestor de um hospital, tem uma carreira brilhante e tal, e tem um que é só cirurgião e ganha tão bem quanto o outro. Você tem que ter muita clareza daquilo que você quer. E hoje nós vemos que essa geração que está chegando, uma das poucas coisas que talvez eles, né, a gente percebe a grande dificuldade deles é saber o que eles querem. Eles não sabem muito bem o que querem. Então é muito difícil você trazer para uma pessoa para o seu time, o que você quer? Você quer o quê da sua carreira? Você quer, geralmente, por isso aquela pergunta, geralmente, infelizmente, as decisões são muito pautadas na questão econômica. Então, estou dizendo que não é importante? Claro que é importante, Rodrigo, mas tem que medir bem. Porque existem muitos líderes, e nós sabemos disso, existem muitos líderes que estão aí tomando remédio, tarja preta, fazendo acompanhamento médico com psiquiatra, com terapeuta. Por quê? Porque, na verdade, está havendo uma disjunção, né? Nossa, mas a pessoa está correndo atrás da prosperidade, mas o lado espiritual, o lado da família, o lado das ordens que nós citamos aqui, foram alteradas. E aí há uma mudança do eixo. O sofrimento vai aparecer de alguma forma. Às vezes aparece como dor, como estresse, como depressão, vai aparecer de alguma forma. Então, temos que tomar bastante cuidado aí nesse processo de promoção, porque é muito delicado. Existe até, para encerrar esse ponto, existe até o princípio de Peter, né? O que é o princípio de Peter? O princípio de Peter diz que todas as pessoas, segundo o Peter, né, que é o cara que criou essa teoria, estão fadadas a serem promovidas até o seu grau de incompetência. Então você tem o cara que é um bom técnico, auxiliar, aí você promove ele para analista. Assistente mandou bem, passou um ano, você promove para analista. Aí você promovendo. Quando ele chega em gerente, o cara começa a vacilar. Ou seja, você promoveu ele até onde ele não aprende mais, não desenvolve mais. Aí você fica com aquele gerente ali. Então, há essa tendência. Então, por isso que tem que ter tudo isso tudo. Tem método para isso. E isso é uma das coisas que eu faço no trabalho, na consultoria. Muito bom. E assim, sempre a gente, né, ouve assim nas empresas que o funcionário está desmotivado, tá, e o cara te contrata para motivar
a equipe, né? Como Sim. que é essa questão da motivação aí, Alex? Às vezes eu recebo o telefonema assim, olha, tô com a equipe desmotivada, você não vem dar uma palestra motivacional, né? E aí eu faço o exercício das perguntas, né, Rodrigo? Por que você acredita que o seu time está desmotivado? Ah, tá complicado, muito problema, não sei o quê. E olha só a inocência, né? O líder acha que um evento, uma palestra, vamos fazer uma imersão lá no sítio de não sei de onde, achando que isso vai resolver o problema, né? Existem muitas teorias motivacionais, a maioria delas não para em pé, tá? A maioria delas não para em pé, mas tem uma pesquisa que eu acho bem interessante, que se não me engano o autor é Frederick Herzberg, é um artigo da Harvard que saiu inclusive, que ele diz o seguinte, o que realmente motiva as pessoas? São 3 coisas. Número 1, o sucesso. Então se você contratou um vendedor, como é que ele vai ficar motivado? Aí tem que vender. Se você contratou um cara de manutenção, como é que ele vai ter sucesso? Se as manutenções dele são feitas em dia, conforme o procedimento padrão. Né? Se você contratou um cara para logística, ele sabe que as entregas estão saindo em dia. Então, é isso que deixa a pessoa motivada. Ela tem que ter sucesso. Então, o trabalho do líder é fazer o quê? Pavimentar o caminho para essas pessoas terem sucesso. Número 2, reconhecimento. Eles têm que ter reconhecimento. Pode ser através de bônus, pode ser reconhecimento através de um certificado, pode ser em público, numa reunião. Esses reconhecimentos fazem parte. Nem sempre precisa ser financeiro. Mas também não vale só tapinha nas costas, entendeu? tem que medir bem a situação aí. E, em terceiro, o trabalho em si. O que motiva o cara, se o cara está na manutenção, é que ele gosta de manutenção. Então, esses 3 pontos são só exemplos, tá? A gente poderia falar de motivação aqui a noite toda. São exemplos de pontos que são realmente fundamentais para a motivação da pessoa. A pessoa quer ter sucesso. A pessoa quer ser reconhecida. Não adianta nada a pessoa fez algo bom e ninguém sabe. Né? E terceiro, o próprio trabalho que ela desempenha. Essa é uma zona de alerta. Agora, que o líder tem a responsabilidade de motivar, eu gosto do verbo em inglês unleash. Unleash é destampar, né? Então, o líder, ele tira a motivação, ele destampa o que já está lá, ele não tenta colocar. Imagina um líder que já tem tanta dor de cabeça, ele ainda tem que ficar lá motivando as pessoas e tal. Isso tudo é paliativo, isso tudo é band-aid na ferida. Não resolve o problema real. Você tem que contratar pessoas motivadas. Por isso aquela pergunta. Se você tivesse recursos ilimitados, o que você faria com a sua vida? Não, eu ia ser um designer, eu ia continuar desenhando. Puxa, é da essência do cara. Então eu nunca vou precisar motivar ele. Agora, se eu contrato a moça do pet shop para ser contadora, eu vou ter que motivar ela. Porque, olha, contabilidade é importante, é mais importante que os bichinhos. Não vai dar certo. Ô Alex, e acho que assim, é um desafio seu, né, nesse trabalho seu de mentoria e consultoria e do próprio líder, né, de quebrar os paradigmas. Como que a gente quebra esses paradigmas, Alex? Algumas pessoas, elas vêm, né, com certos padrões, paradigma vem do grego padrão, com padrões estabelecidos, né? Crenças limitantes, esse tipo de coisa. Mas eu não gosto de usar esses jargões, não, porque isso está na boca dos coaches aí, né? Então dá a impressão que é a mesma coisa. Mas uma das coisas fundamentais no líder, e eu gosto muito de falar de filmes, né? Os exemplos são maravilhosos. Tem uma parte do filme Pearl Harbor, sabe? Aquele filme que conta ali o ataque do Japão na base naval ali dos Estados Unidos, né? Você vê ali a guerra acontecendo. E eles foram atacados, né? Foi destruído muito do aparato bélico ali dos Estados Unidos, sobrou pouca coisa. E aí eles preparam um ataque no Japão. Então eles começam a pegar os aviões, começam a tirar tudo de dentro do avião, tudo que levava peso, porque eles precisavam chegar no Japão. Né, a distância ali dos Estados Unidos, do Havaí até no Japão. E aí o capitão, que é o líder, chama a galera e fala, olha, nós vamos saltar com esse avião, que não é o avião ideal, porque os aviões ideais foram destruídos, nós vamos com esse meio teco-teco aqui, mas nós temos um espaço no navio para poder saltar, para levantar voo ali. E aí ele pega os melhores pilotos, coloca ali, vai lá, o cara vai lá e sempre... né, decola depois do espaço, ou seja, se ele fizer isso, vão cair tudo dentro do mar.
E aí ele tá lá na torre, o líder tá lá na torre, não acredito, e tenta. Aí ele tira aqui o aparelho do ouvido e ele fala, deixa eu ir lá e mostrar como é que faz. Às vezes o paradigma não vai acontecer você fazendo uma técnica de coaching, a virtude é uma coisa impressionante, a ação humana, né? A virtude, ela espalha, tem até aquela frase, né, que fala, né? As palavras convêm, mas o exemplo arrasta. Às vezes você como líder tem que ir lá e descer e mostrar, é possível, é assim que faz. Já aconteceu quando eu tive escola de inglês, pessoal ligando, eu tô ligando, mas ninguém assume compromisso comigo, ninguém quer vir aqui na escola de inglês e tal, não sei o quê. E aí eu assisti, e as meninas com dificuldade, às vezes você vai lá, pega o telefone, vou mostrar como é que faz. Primeira ligação, marcado, fechado, dá um outro número, escolhe. Fechado. Então, quando as pessoas veem que é possível, que você faz, é a melhor maneira de quebrar um paradigma. Porque se alguém faz, eu também vou fazer. E foi exatamente essa frase do Ben Affleck no filme, né? Uhum. Ele tá lá, o capitão consegue, né, decolar no espaço cravado, e aí ele diz pro colega dele, se ele consegue, a gente também consegue. Essa é uma melhor maneira, na minha visão, de quebrar um paradigma. Muito bom. Ô Alex, eu sei que você está produzindo aí um livro, né? Então eu sei... Já tem um tempinho. Já tem um tempinho, a gente está acompanhando essa construção e muito bacana o conteúdo que vai vir nesse novo livro, mas eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho do seu livro que você publicou. Né? Comenta um pouquinho, acho que é bacana você trazer esse... acho que a melhor dica para quem está começando e quer ser um líder é ler o seu próprio livro. Né? Então fala um pouquinho dele aí. Eu escrevi um livro em 2015 chamado O Aprendiz que se Tornou Líder, que é exatamente, né, um livro que é uma história, conta a história de Cláudio, onde é aquele jovem que está meio perdido, não sabe muito bem o que fazer da vida, está fazendo o estágio dele e está tendo esses sofrimentos que geralmente a gente tem no início da carreira, né? O que eu vou fazer? Como é que eu me posiciono? Como é que eu faço as coisas? E ali em 10 capítulos, que são 10 lições, eu vou dando algumas ideias, alguns exemplos até meio curiosos, né? Às vezes você vai ver uma pessoa plantando bananeira, umas coisas assim diferentes, exatamente para prender a atenção, principalmente dos jovens. Mas o livro, ele é para todas as idades, né? Para todos os cargos aí, porque conta essa história que meio mostra um caminho, devolve ali alguns pontos chaves para a pessoa despertar. Vou dar um exemplo para você de um capítulo ali, que o Cláudio ele está com um dos mentores, cada capítulo tem um mentor, e o Cláudio ele está num restaurante e vê lá um garçom, né, um maître, seria aquele que lidera ali os garçons. E ele está observando ali e ele fica pensando, mas por que esse cara é especial? Por que esse cara é tão respeitado? E esse líder dos garçons mostra para ele o seguinte: tem um casal que está prestes recebe o prato, e aí um dos dois ali suspira, sabe? Quando vê o prato, dá aquela suspirada. De longe o maître percebeu que a pessoa não estava satisfeita, porque às vezes o suspiro pode significar isso, uma certa frustração. E aí ele vai lá e fala, olha, o seu prato veio certinho, olha, é que eu pedi ao ponto, veio bem passado e tal. E aí ele fala, nós vamos resolver imediatamente, e sai. Então ele fala, nossa, mas onde está essa sensibilidade? Onde que eu aprendo isso? É vendo esses homens. Aí você fala, puxa, eu quero ser assim. Porque isso não aprende na faculdade. Isso também não aprende no MBA. Aonde você pega isso? Aprendendo com os melhores. Virtude é isso, excelência, o melhor, força. Você tem que pegar isso das pessoas ao seu redor. Procurar aprender com o melhor. E o livro conta essas histórias, algumas até com fundamento real, tá? Tem algumas até que são episódios da minha vida mesmo, minha vida de estagiário, digamos assim. E curiosamente, ele está para o pessoal aproveitar na Amazon, dá para baixar livremente lá. Ou quem tiver um interesse também, pode ir no nosso direct lá no Instagram, né? E pedir pra gente que a gente manda em PDF. Esse eu já liberei. Então eu vou pedir, já que esse tá exercendo a caridade, né? O amor da caridade, se você permitir, a gente pode deixar ele na descrição do nosso vídeo. Pode deixar. E aí tá para todos aí fazer o download. Em PDF tá livre para todo mundo. Muito bom. Obrigado pela essa disponibilidade aqui no nosso canal. E essa questão, Alex, né, da questão de você escolher os melhores, né, de buscar o exemplo,
como escolher, eu acredito muito nessa questão da mentoria. Acho que você ter mentores, né, ao longo da sua carreira, você consegue alcançar, né, de uma forma, encurtar alguns caminhos, porque o mentor vai te ajudar, né? Sim. Então ter essa humildade de entender que você precisa de mentores é muito importante. Como escolher os mentores, Alex? Eu vi um vídeo recentemente, me perdoe porque eu não lembro o nome, que é o nome de um indiano, um médico indiano muito bem sucedido. E ele disse o seguinte: bom, eu, com os meus X anos de profissão, sendo um cirurgião muito bem sucedido, eu tive uma ideia. Com a questão da internet, eu passei a gravar as minhas cirurgias e eu disparei para grandes médicos do mundo inteiro pela internet e pedi para eles assistirem, porque são médicos aposentados, são cirurgiões de outra geração, para esses médicos aposentados darem dicas, dar um feedback para mim. E ele falou o seguinte: é uma coisa impressionante, os 10 últimos anos que eu passei tentando desenvolver minha técnica aqui e acolá com 1 ou 2 mentores, quando eu espalhei a quantidade de retorno, de melhoria, ajustes finos que fizeram muita diferença nas minhas cirurgias, eu ganhei tempo, ganhei eficácia, recuperação dos meus pacientes, o que eu levei 10 anos, em 6 meses, 1 ano, eu tinha aprendido com todos esses homens. Então, assim, a jornada de desenvolvimento humano, ela vai acontecer trocando experiências. É assim, a gente aprende a falar assim, imitando o outro, né? Agora, se você acha que o ostracismo vai resolver, que você vai ficar fechado, que você vai aprender algo ali só com os livros, infelizmente não é assim, né? Você já pode pesquisar que você vai ver que não é por esse caminho. Então, se aproxime dessas pessoas, troque experiência. Eu também tenho os meus mentores. Eu também tenho os livros onde eu debruço as pessoas com quem eu troco experiências. Eu tenho pessoas que eu pago, inclusive, para falar o seguinte: olha, meu livro travou aqui, você já escreveu. Aí eu não estou entrando na questão do meu tópico, que é liderança, mas na questão de escrever o livro. Eu vou escrever com uma linguagem retórica, eu vou escrever numa linguagem... Qual é o meu público? E às vezes eu mando para alguém que é especialista, um editor, ele fala: olha, se você está indo por esse caminho, vai atingir esse público. Então, a sua forma de escrever tem que continuar assim. Eu estou vendo que você mudou o estilo. Então, eu aprendo a escrever melhor, aprendo a ter uma série de outras habilidades que eu quero desenvolver, que eu tenho que aprender com os melhores. Então, você deve buscar, assim como esse médico fez, assim como eu, dentro das minhas possibilidades, faço. Não pode deixar de procurar aprender com os melhores, mas procure realmente pessoas muito boas nessas áreas, né? Não só aquelas que vivem do discurso, mas aquelas que têm uma escola da experiência por trás. Muito bom. E como que a gente consegue encontrar os seus treinamentos aí, Alex? Como a gente consegue ter acesso a esse conteúdo aí? Além do livro, eu também estou montando, né, os meus cursos online, estão em processo de desenvolvimento. Mas, acima de tudo, hoje, quem quiser ter esse acesso, está muito fácil. Basta entrar no meu Instagram, Alex Arcanjo Oficial. Alex Arcanjo Oficial, me chamar no direct. Eu tenho alguns clientes que são... Eu faço mentoria para eles, alguns empresários, alguns gestores. Também tenho empresas que são clientes, com consultoria. Dou treinamentos, palestras. O mais importante é... Puxa, Alex, eu preciso ser um líder melhor. Eu queria trocar uma ideia contigo. Será muito bem-vindo, me chama no direct direto lá, que eu mesmo atendo. Muito bom. Né? O Alex, assim, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? Eu falo que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma troca de experiências, né? E qual seria essa dica, né, que você deixaria para o empresário, né, e para o líder? Acho que são dois pontos aí que eu queria que você... Né, e para quem está começando, de repente, qual é a dica que você pode deixar para esse público aí? Estudar. E estudar não significa ir para a escola. Educação não é escolarização. A educação não tem fim. Educação vem do latim ex ducere, que é levar para fora ou conduzir para fora. Então, quando você educa seu filho, você está conduzindo seu filho para fora. Nós estamos querendo conduzir algo no mundo afora. A minha empresa, seja de lanches, seja uma empresa da área de saúde que você presta serviço, você está querendo levar algo para fora. Então, da mesma forma, a minha dica é você continuar a sua educação, por isso a importância de mentores, de bons livros, dos seus estudos, porque você também terá que fazer isso com o seu time, que é formá-los, educá-los, conduzir, no verdadeiro sentido da palavra, conduzi-los para fora. Como é que você vai conduzir? Como é que um pai conduz o filho se ele mesmo não sabe se conduzir,
se a bússola dele está atrapalhada. Então, a minha dica é essa, é educação continuada. Não tem aquela questão, quando você vai terminar seus estudos? Não tem, não termina. Não termina. Né? Então, o que eu vejo é que alguns líderes, eles param no tempo e eles acham que vão ter os mesmos resultados hoje porque tiveram sucesso ontem. Tem até um livro do Jim Collins que se chama Como as Gigantes Caem. Uhum. E qual é o primeiro elemento que justifica a queda das empresas? Excesso de confiança proveniente do sucesso. Então os líderes, agora eu não preciso estudar, agora eu não preciso aprender mais, ganhei dinheiro, estou bem, não preciso fazer mais nada. Eu daria essa dica, não caia nesse erro. Estudar, educação continuada. E estudar não quer dizer só ler o livro. Você pode trocar experiência com alguém, você pode acessar um conteúdo na internet, você pode conversar com um amigo capacitado, você pode sim fazer um MBA, você tem que buscar aonde realmente você percebe que vai ter valor para você, para completar parte da formação que você está precisando. Educação continuada, nunca parar de estudar, essa é a minha dica. Muito bom, cara, excelente dica. Queria agradecer a sua presença, assim, sou muito grato, né, por ter te conhecido e você sabe que a gente tem uma jornada ainda muito longa pela frente e você está no meu hall ali, né, de amigos, que são poucos, né? Que a gente já se falou disso, né? A gente tem aquele verdadeiro ali que a gente, né, escolhe e são pessoas que agregam para o nosso dia a dia, né? Então, sou muito grato de você estar participando desse primeiro episódio. É uma honra. Né? É uma honra. E aí fica aí à vontade para você fazer as suas considerações finais aí. Depois eu vou fazer aqui o nosso encerramento do nosso podcast. Queria agradecer, Rodrigo. Uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é que é o trabalho do amor, né? Que quando você doa, na verdade você recebe muito. Então aprendi muito contigo também. Todos os momentos que eu estou contigo, me desenvolvo. Então eu sou aquela esponjinha que procura aprender. E eu vejo que você também tem essa atitude. Então, a minha consideração final é essa. Agradecer também. Foi um privilégio, né? A gente estar junto nesse trabalho que a gente fez durante um bom tempo. Vamos manter esse contato. E a minha consideração é essa. Sempre estar com pessoas, desenvolver juntos, trocar experiência, é fundamental. Então é um privilégio ser o número 1 aqui para você, viu? Obrigado mesmo. Pessoal, obrigado pela audiência. Acho que o primeiro episódio, excelente. Acho que abrimos com chave de ouro o nosso Gestão Minuto Cast. E agradecer também a equipe da Norte que está proporcionando hoje, né, com qualidade esse vídeo, essa estrutura que eles têm aqui. Então, muito obrigado à equipe que estão aqui nos bastidores, viu, pessoal? Estão aqui com a gente até essa hora e eu fico muito contente de estar participando também da evolução do time da Norte Studio, tá? E a equipe da Colchê, que é a nossa agência que nos apoia aí no nosso dia a dia, muito obrigado. E obrigado a todos, compartilhe o nosso vídeo, né? Dá um like no nosso vídeo aí, que acho que esse conteúdo, Alex, a nossa missão, né? A tua, a gente já falou disso, né? É levar a educação aonde a gente conseguir chegar, né? Então, acho que vocês que estão aí do outro lado, que compartilha e curte o nosso vídeo, vai possibilitar a gente exercer a nossa missão, né? Como profissionais que buscam o conhecimento e quer servir com o conhecimento, né? Para quem está nos acompanhando aí no dia a dia. Então, compartilhe o nosso vídeo. Eu não tenho dúvida que esse episódio aqui vai ser um sucesso, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Fica com Deus.